Em 1987, a polícia de São Paulo inicia sua Operação Tarântula, que constituiu uma prisão violenta de travestis que se prostituíam na rua. A ação foi interrompida em menos de 2 semanas após denúncias de grupos em defesa das travestis. Ainda assim, a operação teria encarcerado mais de 300 travestis. A justificativa era de que elas poderiam responder a processos por ultraje ao pudor público e crime de contágio venéreo, segundo o artigo 130 do Código Penal, que se encontra em vigência até hoje. Essa operação não foi um evento isolado. Há registros de batidas, torturas, assassinatos e ações repressivas violentas por parte da polícia desde a ditadura militar até os anos 90. O Estado brasileiro sempre agiu de modo abertamente transfóbico e transfeminicida, seja através do enquadramento sob a lei da vadiagem ou por ações arbitrárias de limpeza das ruas. A consolidação do movimento de travestis e mulheres trans no Brasil a partir dos anos 90 e as suas conquistas criaram mudanças que dão a impressão de tempos menos violentos. Nosso reconhecimento como sujeitos políticos pelo Estado parece ter gerado uma descriminalização da travestilidade. E novos ganhos dos movimentos sociais, como programas de saúde para a população trans, uso do nome social, retificação de nome e gênero, leis antidiscriminação e a crescente representação política de pessoas trans, pode alimentar um certo sonho de democracia e inclusão. Ainda assim, 375 assassinatos de pessoas trans e travestis foram registrados entre outubro de 2020 e setembro de 2021. A cada ano, o Brasil bate recordes de violência e morte de pessoas trans e travestis, principalmente mulheres trans e travestis negras. Os assassinatos frequentemente deixam de ser investigados pelas polícias ou terminam em impunidade para os assassinos. As políticas públicas conquistadas sofrem com desmontes e burocratização excessiva, reduzindo seu alcance. Assim, a maioria das pessoas trans precisa viver sem acesso à saúde e promoção de cidadania, por mais que as políticas supostamente estejam lá. A maior parte dos processos de transição de gênero ainda exige uma intensa submissão à vontade médico-psiquiátrica, restringindo a autonomia, reforçando a patologização da transgeneridade e expondo pessoas trans ao despreparo profissional e à violência médica. E mesmo as representações políticas trans eleitas enfrentam ataques, ameaças e violações dentro dos espaços institucionais. A crescente institucionalização dos movimentos sociais a partir da década de 90 produziu uma mudança, de forças combativas contra o Estado para um número menor de organizações especializadas e centralizadas em torno da negociação dos recursos e investimentos estatais. Isso criou uma relação de dependência da qual o Estado se serve para gerar pressão política e desmobilização. Enquanto a conquista de direitos e políticas públicas pode ter parecido um movimento de inclusão no Estado nos processos de tomada de decisão, ela representa a expansão violenta do controle do Estado sobre as nossas vidas. Por um lado, nas décadas de 60 a 90, as investidas do Estado eram abertamente transfóbicas, admitindo e incitando no público a intenção de matar e deixar morrer. Por outro, a política sexual e de gênero do Estado sob o neoliberalismo é marcada por movimentos de morte social que são ocultados pelas retóricas contraditórias das palavras cidadania, inclusão e diversidade. Parece que o mesmo Estado que se aproveita da retórica de direitos humanos e diversidade segue atualizando seus modos de excluir, policiar e violar. A ritualidade e os requintes de crueldade dos assassinatos e ataques antitrans dizem muito sobre a política de morte racial e de gênero com a qual lidamos. As mortes de travestis são marcadas pela brutalidade e pela impunidade. Parece que o crime cometido se inverte, ele passa a ser da travestilidade e não do assassinato. Talvez os assassinatos de mulheres trans e travestis sejam raramente reconhecidos como crimes relevantes pelo Estado, porque sua função social é justamente de aplicar a punição considerada adequada para a deserção de gênero. Ainda assim, para compreender a dimensão da participação do Estado na morte trans e travesti, precisamos olhar para além dos atos individuais de um ou outro violador ou assassino. As políticas raciais e de gênero do Estado masculinista e supremacista branco produzem nossa vulnerabilidade à violência. A partir dos movimentos necessários à dinâmica do capital, que se alimenta da exploração racializada do trabalho e de operações de distribuição desigual dos recursos e da segurança, vemos a produção de diferentes níveis de exploração e de exposição à morte e à precariedade. Sustentados pela exploração do trabalho sexual e reprodutivo feminino, organizado não somente na forma da família nuclear burguesa, mas sobretudo nos modos violentos de controle da sexualidade feminina,
e do policiamento de gênero. Os corpos femininos e feminizados, cis ou trans, que não obedecem à lógica reprodutiva do Estado capitalista e cujas forças não podem ser colocadas a serviço da masculinidade cisgênera e da reprodução de sua força de trabalho, são marcados como improdutivos e perigosos para a coesão da ordem social. Esses corpos ocupam os pontos cegos das políticas públicas, não por uma ou outra falha na lei ou erro de planejamento, mas pela própria cegueira intencional e planejada que estrutura o abandono organizado por parte do Estado. A morte trans não começa no assassinato, como nos lembra Bruna Benevides, mas na exclusão de cada uma das instituições que produzem a vida social, da família, da escola, do mundo do trabalho, do espaço público e do espaço político. Antes da morte física, vem a morte social que torna possível que um corpo trans seja violado e assassinado sem grandes interrupções no ritmo normal da sociedade. As repetitivas propagandas antifeministas e antitrans, exemplificadas pelo pânico da ideologia de gênero da direita, mobilizam imagens de medo e ódio contra mulheres e demais minorias de gênero. O crescente sentimento antitrans, tanto nos setores reacionários quanto nos setores de esquerda, é largamente explorado pelo Estado através de seu poder ideológico. Mensagens que promovem uma masculinidade dominadora e militarizada, que coloca as minorias em seu devido lugar, apelam para as frustrações de homens, os convencendo de que as minorias de gênero são responsáveis pelas crises sociais e políticas geradas pelo próprio Estado e pelo capital. Mobilizados por esse ódio organizado, homens que matam travestis não são perpetradores individuais, mas agentes coletivos de uma política mais ampla de controle pelas forças políticas de governo do corpo sobre o capital. É difícil confiar num Estado que parece não nos ver quando precisamos de apoio, mas que sempre tem seu olhar sobre nós para nos policiar, ameaçar, alvejar e matar. Se reclamávamos da ausência de políticas públicas para a população trans, cabe entender que elas sempre estiveram presentes. O Estado agencia uma política ativa para a nossa população e as nossas comunidades, e essa política é a nossa morte.